Você sabia que Mato Grosso é um dos lugares com maior volume de água doce no mundo? Fica até difícil acreditar que algumas cidades lidam com a falta de água. Mas esta é uma situação real. E os moradores de Tangará da Serra estão passando por dias difíceis ultimamente. Sabe por quê? Porque está faltando água por lá. A água é um recurso natural finito, ou seja, pode acabar. Por isso são tantas as discussões em torno da conservação. E o nosso estado, considerado a caixa d'água do Brasil, por conta de seus inúmeros rios, aquíferos e nascentes, está no centro dessas discussões, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Aproveitando que iniciamos junho, mês em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar sobre um dos projetos estratégicos do Ministério Público de Mato Grosso, voltado à preservação ambiental, a criação das promotorias de justiça de bacia hidrográfica. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Hoje o tema do nosso podcast é a criação das promotorias de justiça de bacia hidrográfica. E para entendermos melhor sobre o assunto, te convido a voltar um pouquinho no tempo, lá nas aulas de geografia. Bacias hidrográficas são territórios compostos por um rio principal e seus afluentes, como córregos, riachos, pequenos rios, e são separadas por estruturas do relevo, como morros, serras e chapadas. Em Mato Grosso, os rios estão divididos em 3 grandes bacias: a Amazônica, Platina e do Tocantins-Araguaia, e 13 subbacias. Talvez você já tenha ouvido falar sobre alguma delas: São Lourenço, Alto Araguaia, Teles Pires, Cuiabá. Agora, o Ministério Público passa a contar com 13 promotorias de justiça que vão atuar nas questões relacionadas a estas 13 bacias. O projeto de promotorias de justiça de bacia hidrográfica é um projeto de regionalização da ação ambiental do promotor de justiça. E essa regionalização é definida pela bacia hidrográfica. Então nós dividimos o estado segundo o Plano Nacional de Bacia Hidrográfica, que é seguido pelo Plano Estadual, que são 13 bacias. Alocamos as promotorias de justiça que estavam nessa região dentro daquela determinada promotoria de justiça de bacia hidrográfica e elegemos uma sede. E assim nós temos 13 sedes de bacia hidrográfica, que lidera um conjunto de promotorias de justiça ambientais. Assim nós montamos um mapa no estado de Mato Grosso, que hoje é um modelo que está sendo oferecido na atualidade ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, do qual faço parte, como modelo para ser apresentado aos Ministérios Públicos brasileiros como uma forma de regionalizar a ação do Ministério Público. Ouvimos o Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scalopi, titular da Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental. Nas últimas semanas, acompanhado de uma equipe técnica, ele tem visitado as sedes das 13 promotorias, realizando um trabalho de estruturação e diagnóstico socioambiental de cada território. Não há como tratar o meio ambiente, defendê-lo, sem pensar no formato da bacia hidrográfica, sem pensar nesse formato biossistêmico, sem pensar nesse conjunto de flora, fauna, de recursos hídricos, de solo.
Então, essa ação de construção da Promotoria de Justiça de Bacias Hidrográficas é uma forma de fazer com que o promotor fique mais eficiente e ele fique mais completo. Vamos conversar agora com o promotor de justiça de Itiquira, Cláudio Ângelo Correia Gonzaga, que é o promotor de justiça da Bacia Hidrográfica do São Lourenço, tendo como curso principal o Rio São Lourenço, que nasce em Campo Verde e deságua no Pantanal. A bacia abrange 14 municípios e muitos desafios socioambientais. Os problemas são comuns a boa parte dos municípios de Mato Grosso e de outros estados que compõem a Amazônia Legal, dentre eles o desmatamento ilegal, os incêndios florestais, a falta de destinação adequada de resíduos sólidos, o uso indiscriminado de agrotóxicos, a proliferação de empreendimentos hidrelétricos, dentre outros. São fatores que trazem impactos na conservação dos recursos hídricos, na conservação da biodiversidade e também contribuem para a situação de emergência climática que vivemos, tendo em vista que o desmatamento ilegal e as queimadas na Amazônia Legal são a principal contribuição brasileira para a emissão de gases do efeito estufa. Segundo o promotor, a criação da Promotoria de Justiça de Bacia Hidrográfica vai proporcionar que ações já desenvolvidas em alguns municípios como Itiquira e que vem dando resultados positivos na preservação dos recursos naturais sejam replicadas. Isso porque muitos dos problemas se manifestam em larga escala e ultrapassam os limites territoriais de um único município. Elas são um instrumento do Ministério Público de Mato Grosso para a prevenção ou reparação dos danos socioambientais que atinjam mais de uma comarca. Elas também são importantes por permitirem ações integradas entre os promotores de justiça, né, que compõem uma mesma bacia hidrográfica em casos de danos ou problemas socioambientais que, não sendo regionais, sejam relevantes. Elas também contribuem para uma especialização em assuntos complexos, como, por exemplo, o fracionamento de empreendimentos hidrelétricos, a implementação de planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos e etc. E a Promotoria de Justiça de Bacia Hidrográfica pode também ser um instrumento importante para a indução de políticas públicas ambientais regionais. Saímos do Sudeste e seguimos para a região noroeste de Mato Grosso. Lá está a Bacia Hidrográfica do Juruena, um dos berços das águas da Bacia Amazônica, ocupando uma área de 19 milhões de hectares. Ela se expande num território comparável a países inteiros na Europa. E apesar da gente estar numa região amazônica, uma região que a proteção tinha que ser especial, prioritária, a gente vê que infelizmente não há investimento tanto do governo estadual como do governo federal na proteção da mata. Ouvimos o promotor de justiça Marcelo Linhares, de Juína, sede da Promotoria de Justiça da Bacia Hidrográfica do Juruena. Segundo ele, a preservação das nascentes, o combate ao desmatamento e às queimadas são grandes desafios que agora serão enfrentados com uma atuação centralizada. O Ministério Público teve essa ideia, que foi capitaneada pelo Dr. Scalop, né? O nosso procurador de justiça da especializada do meio ambiente, que desenvolveu atuações centralizadas do Ministério Público para tentar coordenar os poucos recursos que nós temos para tentar, na medida do possível, combater o desmatamento, a queimada ilegal e proteger as nascentes da região, né? As próximas ações das promotorias de bacia hidrográfica serão definidas
após a conclusão de um estudo socioambiental viabilizado por meio de incentivos que vêm de fora do país, do programa britânico REN. Que será um diagnóstico de todo o estado do Mato Grosso, diagnóstico ambiental de todo o estado do Mato Grosso, que vai detectar lá na bacia se ela tem povos tradicionais, que tipo de animais, que tipo de solo, que tipo de vegetação, quais são os rios preponderantes, quais são os danos ambientais que estão sendo causados, como está sendo a invasão urbana dessas áreas, os problemas também urbanos ambientais. Ou seja, nós projetamos algo que, se sair menos, já vai sair muito. E final de setembro, ao final do ano, nós já teremos materializado essas promotorias de justiça, capacitado esses promotores de justiça e publicado, se Deus quiser, um diagnóstico do estado do Mato Grosso. São esses dados que vão direcionar a atuação do Ministério Público para os próximos anos. E você também pode participar desse processo. Para denunciar crimes contra o meio ambiente e as bacias hidrográficas, acione a ouvidoria do Ministério Público. Se deseja saber mais informações sobre as bacias hidrográficas ou representa alguma instituição ou coletivo de defesa das águas e dos recursos hídricos, acesse o site da Procuradoria de Justiça especializada em defesa ambiental e ordem urbanística www.pjaou.mpmt.mp.br. Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV, Liuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio.